Algumas pessoas não levantam a voz. Não gritam. Não insultam diretamente. Elas sorriem. E ainda assim, de alguma forma, depois de falar com elas, você se sente menor do que antes. Você repassa a conversa na cabeça. O tom foi calmo. As palavras pareciam inofensivas. Então por que você se sente desvalorizado? Diminuído. Silenciosamente empurrado para baixo. É assim que isso normalmente começa. Pessoas que gostam de diminuir os outros raramente parecem cruéis na superfície. Na verdade, muitas delas aparentam ser confiantes, bem-sucedidas, até encantadoras. Elas não precisam gritar superioridade. Elas a sussurram, um pequeno comentário sobre sua ideia, uma piada que atinge um pouco mais forte do que deveria. Um lembrete do seu erro mencionado casualmente, como se não fosse nada. E você diz a si mesmo que está sendo sensível. Diz a si mesmo que elas não quiseram dizer dessa forma. Diz a si mesmo para seguir em frente, mas seu corpo se lembra. Há um peso emocional estranho que permanece depois de interações assim. Um desconforto silencioso, uma sensação de que algo foi tirado de você, mesmo que nada óbvio tenha acontecido. E isso porque o que você viveu não foi um acidente. Pessoas que habitualmente diminuem os outros não são movidas pela força. Elas são movidas por algo muito mais frágil, insegurança que aprendeu a se vestir de confiança. Em algum momento da vida, geralmente muito cedo, elas aprenderam uma lição dolorosa. Aprenderam que ser quem eram não bastava para se sentirem seguras. Então, se adaptaram. Algumas pessoas se adaptam ficando em silêncio. Outras se adaptam tentando agradar a todos. E algumas se adaptam pisando emocionalmente nos outros apenas o suficiente para se sentirem mais altas. Diminuir os outros se torna uma forma de regular o próprio caos interior. Não porque gostem de machucar as pessoas, mas porque naquele momento finalmente se sentem estáveis. Se você remover o comportamento, o que muitas vezes encontra por baixo é medo. Medo de ser ignorado. Medo de ser exposto. Medo de que, se não forem superiores, se tornem invisíveis. Para essas pessoas, o valor próprio não é algo que cresce internamente. É algo que elas medem externamente. E a maneira mais fácil de se sentir acima é fazer outra pessoa se sentir abaixo. Esse padrão muitas vezes começa em ambientes onde a comparação era constante, lares onde o elogio era condicional, escolas onde o valor era classificado, famílias onde o amor parecia competitivo em vez de seguro. Quando uma criança cresce sentindo-se avaliada em vez de compreendida, ela não aprende autoaceitação. Aprende posicionamento. Aprende onde está em relação aos outros. E essa mentalidade não desaparece na vida adulta. Apenas se torna mais sutil. Como adultos, essas pessoas frequentemente disfarçam sua necessidade de domínio como honestidade. Estou apenas sendo sincero. Só estou dizendo a verdade. Só estou tentando te ajudar a melhorar. Mas a honestidade verdadeira não diminui ninguém. E a ajuda não deixa você com vergonha. O que está acontecendo psicologicamente é uma troca silenciosa de poder. Ao apontar a falha de outra pessoa, elas escapam momentaneamente da própria. Ao destacar a fraqueza de alguém, desviam a atenção da própria vulnerabilidade. É um alívio de curta duração, porque o problema é que essa sensação de superioridade nunca dura. Então, precisam repeti-la de novo e de novo. É por isso que esses comportamentos se tornam padrões, não momentos isolados. Os comentários voltam, as pequenas alfinetadas continuam. As comparações nunca param. Não é porque você continua falhando. É porque elas continuam precisando de reafirmação. E a tragédia é esta: quanto mais alguém depende de diminuir os outros para se sentir estável, mais frágil seu mundo interior se torna. Porque a confiança delas é construída sobre um terreno instável, depende de que outra pessoa esteja sempre abaixo. E a vida não funciona assim. Mais cedo ou mais tarde,
Elas encontram alguém que não conseguem diminuir. Alguém cuja presença não encolhe, alguém que não reage. E é nesse momento que o comportamento delas se intensifica. Tornam-se mais duras, mais críticas, mais indiferentes, porque nada ameaça mais um ego frágil do que a independência emocional. Pessoas seguras não precisam dominar conversas. Não precisam vencer toda interação. Não precisam corrigir os outros o tempo todo. Pessoas seguras não se sentem ameaçadas por opiniões diferentes. Não se sentem expostas quando outra pessoa brilha. Conseguem permanecer em silêncio sem sentir que desapareceram. Em contraste, pessoas que diminuem os outros frequentemente têm grande dificuldade com o silêncio. O silêncio as obriga a encarar a si mesmas, e isso é desconfortável. Então preenchem o espaço com julgamento. Falam rápido. Interrompam. Tentam sempre superar o outro. Reposicionam-se sutilmente como mais informadas, mais capazes, mais experientes. E se você as confronta, raramente respondem com curiosidade. Respondem com defensividade. Porque, para elas, discordância não parece diálogo. Parece perigo. A identidade delas está fortemente ligada a estar certas, ser melhores, ser admiradas, e qualquer ameaça a essa identidade parece pessoal. O que muitas pessoas não percebem é que esse comportamento não é confiança mal direcionada. É sobrevivência aprendida cedo demais. Muitas vezes, essas pessoas não foram emocionalmente acolhidas quando crianças. Os sentimentos delas foram ignorados, suas dificuldades minimizadas, suas necessidades colocadas em segundo plano. Então aprenderam a se proteger projetando força. Mas força sem segurança se transforma em armadura. E a armadura é pesada. Debaixo dessa armadura, muitas vezes existe um profundo sentimento de inadequação. Elas nunca aprenderam a processar isso. Existe uma crença silenciosa de que, se pararem de desempenhar um papel, vão desaparecer. Então continuam desempenhando. Desempenham intelligência. Desempenham domínio. Desempenham indiferença. E medem o próprio valor pelo espaço que ocupam em comparação aos outros. É por isso que interações com elas são tão desgastantes. Sem perceber, você está participando do sistema de regulação emocional delas. Sua dúvida se torna alívio para elas. Seu silêncio se torna validação. Seu desconforto se torna controle. Mas aqui está a parte mais importante. Entender isso não significa desculpar. Empatia não exige autoapagamento. Você pode reconhecer a psicologia por trás do comportamento sem permitir que ele tenha acesso a você. Porque, embora as feridas delas possam explicar suas ações, elas não justificam o impacto. E o impacto é real. Pessoas que são repetidamente diminuídas começam a duvidar de si mesmas. Hesitam antes de falar. Encolhem suas ideias. Internalizam críticas que nunca foram construtivas. Com o tempo, isso cria uma erosão sutil da autoconfiança. E isso não é inofensivo. Então, o que fazer quando você reconhece esse padrão? Primeiro, pare de personalizar. O comportamento delas não é reflexo do seu valor. É reflexo de necessidades não resolvidas nelas. Segundo, observe em vez de reagir. A reação alimenta a dinâmica. A observação a enfraquece. Pessoas que dependem de dominância precisam de resposta emocional para se sentirem eficazes. Quando não a recebem, a estratégia delas perde força. Terceiro, fortaleça sua âncora interna. Quanto mais forte for seu senso de identidade, menos as palavras delas atingem você. Não porque você se torna insensível, mas porque se torna enraizado. Você não precisa provar seu valor para alguém que ainda está tentando provar o próprio valor ao mundo. E talvez a percepção mais importante de todas seja esta: pessoas que realmente gostam de si mesmas não sentem prazer em fazer os outros se sentirem pequenos. Elas não precisam disso. O valor próprio delas não é construído em comparação.
É construído em presença. E presença é algo que ninguém pode tirar de você. Nem com palavras, nem com tom de voz, nem com desvalorização sutil. Porque, quando você enxerga esse padrão com clareza, ele perde a força. Você para de perguntar o que eu fiz de errado, e começa a perguntar sobre o que isso realmente fala. E nesse momento, o poder muda de lado silenciosamente, naturalmente, sem conflito. Porque a coisa mais desconcertante para alguém que precisa se sentir acima dos outros é encontrar alguém que já não aceita ficar abaixo. Com o tempo, esses padrões não ficam limitados a conversas casuais. Eles começam a moldar relacionamentos, ambientes de trabalho e até famílias. Em relacionamentos próximos, pessoas que diminuem os outros frequentemente confundem honestidade com controle. Apresentam crítica como preocupação. Apresentam desvalorização como realismo. E lentamente a outra pessoa começa a duvidar da própria percepção. Você começa a buscar aprovação sem perceber. Passa a editar seus pensamentos antes de falar. Sente tensão perto delas, mesmo em momentos calmos. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o sistema nervoso humano é programado para responder a ameaças emocionais sutis. Quando alguém repetidamente diminui você, seu corpo se prepara para a autoproteção. Ele se contrai. Hesita. Fique em alerta. E a pessoa que está diminuindo frequentemente interpreta isso como confirmação de sua superioridade. Em ambientes de trabalho, esse comportamento pode ser especialmente prejudicial. Essas pessoas muitas vezes se posicionam como fiscalizadoras de padrões. Destacam erros em público. Questionam a competência de forma indireta. Usam autoridade, experiência ou conhecimento como escudo. Mas o que raramente fazem é fortalecer os outros. A verdadeira liderança desenvolve capacidade. Esse comportamento a desgasta. A ironia é que muitas dessas pessoas têm um medo profundo de serem substituídas. Então reprimem o crescimento ao redor delas. Não de forma consciente, mas instintivamente. Quando outra pessoa melhora, isso desperta comparação. E comparação ameaça seu frágil senso de importância. Então criticam, sabotam, lembram sutilmente os outros da hierarquia. E, com o tempo, o ambiente se torna tenso, silencioso e avesso ao risco. A criatividade desaparece em espaços onde as pessoas se sentem avaliadas em vez de apoiadas. Nas famílias, esse padrão muitas vezes parece normalizado. Um irmão que corrige tudo o tempo todo, um pai ou mãe que minimiza conquistas, um parente que transforma toda a conversa em comparação. Porque é familiar, parece inevitável. Mas familiaridade não significa saúde. Muitos adultos carregam vozes na cabeça que nunca foram realmente suas. Repetem julgamentos que absorveram há muito tempo. Confundem crítica com verdade. E é aí que o ciclo continua. Pessoas que um dia foram diminuídas muitas vezes se tornam pessoas que diminuem os outros. Não porque desejam isso, mas porque aprenderam que valor é algo que se defende, não algo que se incorpora. Quebrar esse ciclo exige algo que, no início, parece desconfortável: autoconsciência. Para a pessoa que diminui os outros, a consciência é ameaçadora porque expõe a distância entre a imagem que projeta e a insegurança que esconde. E essa distância é dolorosa de encarar. Mas, para quem está do outro lado, a consciência é libertadora. Ela permite separar comportamento de identidade. Permite responder em vez de absorver. Você começa a enxergar padrões em vez de levar tudo para o lado pessoal. Percebe como a crítica delas aumenta quando se sentem inseguras. Como o tom muda quando se sentem desafiadas. Como a necessidade de dominar cresce quando se sentem invisíveis. E quando você percebe isso, algo muda. Você para de se envolver emocionalmente na batalha interna delas. Porque nunca foi sua luta para travar. Isso não significa se tornar distante ou frio. Significa se tornar firme.
Escolher clareza em vez de confusão. Limites em vez de explicações. Às vezes esse limite é silêncio. Às vezes é uma frase calma. Às vezes é distância emocional, não punição, proteção. Uma das lições mais difíceis de aceitar é que nem todo mundo quer respeito mútuo. Algumas pessoas querem controle disfarçado de conexão. E quando você para de oferecer esse controle, o relacionamento pode mudar. Elas podem se irritar. Podem intensificar o comportamento. Podem acusar você de ter mudado. E, de certa forma, estão certas. Você mudou porque parou de se diminuir. Esse costuma ser o momento em que as pessoas revelam suas verdadeiras intenções. Quem realmente valoriza você se ajusta. Quem precisava de você pequeno resiste. Isso não é fracasso. É clareza. O importante de entender é que força emocional não vem de vencer essas interações. Ela vem de não precisar disso. No momento em que você para de se medir pela insegurança de outra pessoa, você recupera seu centro. E a partir desse centro, algo poderoso acontece. Você começa a falar com mais clareza. Hesitaminos. Volta a confiar nos próprios instintos. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou. Você parou de terceirizar seu valor. E aqui está a verdade mais profunda que a maioria das pessoas nunca ouve. Pessoas que diminuem os outros não são pessoas poderosas. São pessoas feridas que aprenderam a linguagem errada para lidar com isso. Elas não aprenderam a pedir reafirmação. Aprenderán a tomá-la. Não aprenderam a conviver com a incerteza. Aprenderán a dominá-la. E embora entender isso possa suavizar sua perspectiva, isso nunca deve endurecer menos os seus limites. Compaixão não significa suportar tudo. Você pode compreender a ferida de alguém sem se oferecer para sangrar por ela. A mudança mais significativa acontece quando você para de reagir a partir de padrões antigos. Quando alguém tenta diminuir você e você não corre para se explicar. Quando alguém questiona você e você não se apressa em provar algo. Quando alguém compara e você permanece firme. Essa confiança silenciosa não é barulhenta, mas é profundamente desconcertante para quem depende do desequilíbrio, porque essas pessoas estão acostumadas a controlar reações, não a testemunhar estabilidade. E estabilidade não pode ser facilmente abalada. É aqui que a cura realmente começa. Não em mudar os outros, mas em escolher a si mesmo sem hostilidade. Você não precisa confrontar todos. Você não precisa expor ninguém. Você não precisa vencer. Você precisa permanecer inteiro. Com o tempo, à medida que você para de alimentar esse padrão, ele enfraquece. Não porque a outra pessoa cresce, mas porque você para de se diminuir. E às vezes, sem drama ou explicação, a distância simplesmente surge. Nem todos os relacionamentos foram feitos para durar para sempre. Alguns existem para ensinar onde estão seus limites. E quando você honra esses limites, algo notável acontece. Você começa a atrair pessoas que não precisam que você seja menos. Pessoas que escutam sem julgar, que desafiam sem diminuir, que enxergam a diferença como expansão, não como ameaça. Esses relacionamentos parecem mais silenciosos, mas também mais seguros. Há menos tensão, menos autocontrole excessivo, menos exaustão. E é assim que você percebe que não está mais em um espaço onde o valor precisa ser negociado. Você está em um espaço onde ele é simplesmente assumido. No fim, a psicologia das pessoas que gostam de diminuir os outros revela algo simples e profundo. Elas não estão acima de você. Estão abaixo do próprio medo. E você não está aqui para carregar esse medo por elas. Sua presença não precisa ser conquistada. Sua voz não precisa ser aprovada. Seu valor não precisa ser comparado. No momento em que você para de aceitar subtração emocional como algo normal, tudo muda, silenciosamente, permanentemente. Porque a resposta mais poderosa para alguém que tenta diminuir você é permanecer plenamente em quem você é, sem explicação,
sem pedido de desculpas e sem abandonar a si mesmo.